Outra característica que eu quero dividir com os irmãos de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e eu quero que você saia daqui com isso no seu coração, que a cada dia você precisa se encher na presença de Deus, que Deus precisa trabalhar na sua vida, que o Espírito Santo precisa trabalhar no seu coração, na sua mente, para que você seja cheio. Outra coisa importante que eu quero dividir com os irmãos é que alguém cheio do Espírito Santo é um homem ou é um filho cheio de fé. Amém? Cheio de fé. Alguém cheio do Espírito Santo, porque o texto que eu li vai falar que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Está lá no capítulo 6, versículos 5 e 6, que eu vou estar lendo aqui na minha versão, que diz assim: todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem, está aparecendo aí, cheio de quê? Cheio de fé, do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, de Antioquia, uns não-judeus que antes tinham se convertido ao judaísmo. É claro que se escolheu hoje, mas fica muito claro esse testemunho de Estevão. Ele era um homem de fé. E aí quando a gente entra nessa área, é algo difícil de explicar fé. Você não tem como você explicar fé, você vive fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Fé não é uma coisa que você senta numa universidade ou você lê um livro e você aprende. Porque fé é algo transcendental. O que seria transcendental? Não está dentro da nossa realidade. O que está dentro da nossa realidade que as pessoas confundem com fé é quando você pode fazer alguma coisa baseada nas suas possibilidades. E tem muita gente que fica falando que isso é fé. Amado, fé, ela precisa ter Jesus como autor e consumador da sua fé. Tem que ter Jesus, tem que ter o Espírito Santo, porque senão não é uma fé bíblica. E se você andar, muitas pessoas vão dizer assim: olha, eu tenho muita fé em Deus, mas nunca entregaram a sua vida para Jesus, por exemplo. Então que fé é essa? Que é uma fé que é questionável, porque a fé desse homem, o texto vai dizer que Deus, você lê o texto que é longo, vai dizer que Deus fazia maravilhas, prodígio, que a graça de Deus era com a vida de Estevão, e o povo assistia isso. Deus fazia isso através da vida de Estevão, ou seja, a fé dele transbordava para a vida de outras pessoas. Aliás, deixa eu te falar uma coisa: você quer impactar o mundo? Comece a viver pela fé, porque o mundo não entende isso, as pessoas não vão entender isso. Eu tenho visto, eu vejo aqui na Central, eu também vejo na vida de alguns irmãos, por exemplo, gente que não pode ter casa e Deus dá casa, gente que, por exemplo, não pode ter filho, é estéril e Deus dá filho. Eu vejo isso. Como é que a medicina vai explicar isso? Não explica, porque a fé é coisa que Deus faz e o homem não faz. Fé é isso, fé é aquilo que Deus faz na tua vida, não é a mão do homem que vai fazer na sua vida. Isso é fé, é transcendental. Me veio à mente, quando eu falei de filho, a vida de Sara. Aliás, né, pastor sabe, parece que Deus faz as coisas contrário. Ele pega quem não presta e transforma o caráter. E aí ele pega alguém, por exemplo, que não pode ter filho para fazer uma nação. Deus parece que é contraditório, né? E é, porque ele transcende a nossa realidade. Ele não pensa como nós, ele não age como nós agimos. Às vezes a gente quer agir da nossa maneira e a gente quer chamar isso de fé. Aí dá tudo errado. E o que a gente faz? Peraí, tem alguma coisa errada. Mas quando dá certo a gente fala que é fé. Tem um monte de gente que está errando em nome da fé, que diz que é fé, mas não reconhece que errou. Ou seja, Deus erra, irmão. Deus não erra. Deus não erra. E aí quando o anjo vai lá na tenda de Abraão e fala assim: Abraão, olha, você é aquele filho da promessa, tá? Ele tá chegando, você vai ter um filho, Abraão. E a esposa tá lá atrás, né? Tá escondido lá, escutando a conversa fora da tenda, e ri. E fala assim: como o meu marido, sendo um homem idoso, ele não vai poder mais me dar prazer, como é que eu vou gerar filhos? Aí o anjo fala assim para Sara: Sara, por que você riu? Eu não ri não.
Sara, você riu sim. Não é assim. Há algo impossível para Deus? Meu irmão, há alguma coisa impossível para Deus? Não. Não há nada impossível para Deus. E aí ele fala assim, o anjo fala assim: Sara, daqui a 1 ano você vai ter um filho. O que aconteceu? Passou o ano, Sara gerou uma mulher o quê? Estéril. Sabe por quê? Porque a fé faz isso. A fé em Jesus, você está cheio do Espírito Santo. Se você for uma mulher, se você for um homem que se encha do Espírito Santo, aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua vida, porque Deus é Deus do impossível. Ele faz. Deus vai fazer. E a Bíblia fala que Estevão, ele era esse homem, um homem cheio de fé. Amém, irmãos? Você tem fé? Amém? Então, meu irmão, continua tendo fé, porque vale a pena você ser alguém que vive pela fé.